Turminha, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso canal. Seja muito bem-vindo ao canal do Dev Disputado. Lembrando, turma, que aqui neste canal do YouTube nós discutimos estratégias para você aprender programação e conseguir seu primeiro trabalho como desenvolvedor. Eu sou José Castilho. O tema da nossa live de hoje é como se diferenciar de outros candidatos em vagas de programação. Galera, tema quente. Galera, tem muita dúvida a respeito disso, por isso eu vou então abordar esse tema hoje. E galera, o obstáculo aqui que impede a galera de se diferenciar, né? É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. As pessoas, galerinha, principalmente que está começando a área de programação, não sabe como se diferenciar de outros candidatos a vagas de programação. Isso é um obstáculo que impede muitas pessoas de conseguir a primeira vaga de trabalho. Mas não só impede de conseguir a primeira vaga. Eu acho que, assim, para mim, a parte mais crucial relacionada a esse tema é você não conseguir as melhores vagas. É o fato de você não saber se diferenciar e ter que aceitar qualquer primeira vaga para começar a trabalhar. Esse é o problema. É aí que mora o perigo. Aí é onde você acaba aceitando qualquer coisa para trabalhar. Tá? E não é essa a proposta. A proposta aqui do canal é que você seja um dev acima da média. Então, você que está começando a programar, você vai se preparar para se tornar um desenvolvedor acima da média. Então, por isso que eu vou dar algumas estratégias aqui para você poder superar isso. Então, como que você supera esse obstáculo de não saber se diferenciar de outros candidatos? Cara, tem duas sacadas importantíssimas com relação a isso. Primeira coisa, você tem que estudar e treinar requisitos obrigatórios da vaga. Ou das vagas às quais você está se candidatando. Então, por exemplo, imagine o seguinte. Isso é uma estratégia, tá? Imagine que você está se preparando para uma vaga de Java Backend. Cara, para uma vaga de Java Backend, primeira coisa, é legal você estudar os itens da primeira certificação e saber a parte de microserviços e construir serviços REST. Base. Isso você tem que saber. Como que você vai fazer? Cara, tu vai treinar isso. Vai aprender a desenvolver isso sozinho. Se vira. Você vai fazer um curso, você vai pegar tutoriais, você vai pegar livros. Não importa. O que importa? Você tem um objetivo e você tem uma estratégia. Qual que é a estratégia? Cara, tu tem que aprender. A estratégia vai ser: pega um material a respeito daquele tema, debulha. Até você entender. É óbvio, se você tiver alguém para tirar dúvida sua, vai ser melhor. Se não, vai ter que ser sozinho. Mas o que importa é, uma vez que você mapeou requisitos obrigatórios das vagas que você quer se candidatar, é importante você ter conhecimento, pelo menos mínimos, desses requisitos obrigatórios. Então, tu pega algumas vagas às quais você quer se candidatar e começa já a mapear o mercado. E aí, você define algumas coisas que você precisa estudar, porque você percebe que elas são requisitos obrigatórios das vagas às quais você quer entrar. Importante, turma, você aprender a fazer isso, por quê? Porque essa estratégia, ela não é só válida para você que está querendo entrar no mercado de trabalho, que está querendo entrar no mercado de programação. Ela também é válida para você que já está no mercado e está querendo, de repente, ir para uma vaga de pleno, ou querendo ir para uma vaga de sênior, ou está querendo mudar de linguagem, ou está querendo mudar de área. Não importa. O que importa é que a estratégia é a mesma. Tu faz um mapeamento dos requisitos obrigatórios das vagas. Aí você fala: Castilho, como que eu vou saber quais são os requisitos obrigatórios? Cara, tu vai pegar
algumas vagas, por exemplo, no LinkedIn. Digita vaga de programador Java, vaga programador .NET, não importa a linguagem, você vai digitar isso. As vagas sempre têm requisitos obrigatórios e os desejáveis, tá? Ou eles também podem falar requisitos importantíssimos, ok? Esses são os que você vai ter que focar em aprender primeiro. Beleza, aí você começou a fazer isso. Depois que você já tem um mínimo domínio, sabe fazer alguma coisa com esses requisitos que são obrigatórios na maioria das vagas que você está vendo, pesquisando no mercado, aí o que você vai fazer? Você vai começar, então, a mapear os requisitos desejáveis. E aí, o que é legal você fazer? Você mapear alguns requisitos desejáveis e estudar apenas alguns. Estudar e colocar em prática esses alguns. Tipo, um ou dois, eu não estou falando de vários. É um ou dois que você vê que se repete muito, que toda vaga pede. Dessa forma, você consegue se preparar e entrar no mercado mais fácil. Por que eu falo isso? Tá? Por exemplo, quando eu estava começando com programação, eu mirei o mercado Java. Eu queria entrar no mercado Java e eu queria o quê? Me tornar um especialista em desenvolvimento web. Na época que eu comecei, ainda existia muito desenvolvimento desktop e estava começando a bombar o mercado web, tá? O mercado mobile era embrionário ainda, muito embrionário. Era só Java ME naquela época. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu estudei primeiro a parte de desktop, depois eu comecei a estudar a parte web. E aí, com isso, eu consegui entrar no mercado. Agora, qual foi a minha estratégia naquela época? Foi tirar a certificação e estudar itens relacionados a web, desenvolvimento web. E aí eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouquinho para vocês, tá? Existem algumas dúvidas aqui quando eu falo sobre essas duas estratégias de treinar requisitos obrigatórios e também requisitos desejáveis de vagas. A galera vai falar assim para mim, falar, Castilho, mas cara, as empresas estão pedindo muita coisa. Eu não sei nem por onde começar. Ou um outro quesito que a galera também pensa é, cara, eu não sei nem identificar se eu estou progredindo nessa área. Se o conhecimento que eu tenho, se eu estou progredindo. Eu não sei como começar e também não sei se eu estou progredindo. E qual que é a sacada com relação a isso? Primeiro, você vai fazer um mapeamento do mercado, vai dar uma sapeada nas vagas que tem no mercado, relacionado à linguagem que você quer trabalhar. Aí você vai se preparar para as vagas que você quer. E aí você vai ver o que se repete nessas vagas como requisitos obrigatórios, você vai estudar eles. Você não tem que estudar tudo. Você vai estudar os obrigatórios primeiro. Depois você estuda os desejáveis, ok? E pratica, importante. Estudar significa ler, ver tutoriais, fazer algum treinamento e implementar alguma coisa utilizando aquilo. Não é só você estudar, é estudar e implementar. Como que eu vou implementar? Fazendo um projeto próprio, ok? Cria um projeto qualquer, cara, usando essa porra dessa tecnologia que você está estudando e põe em prática, ok? Faça isso, é importantíssimo. Beleza? E tem gente que também fala assim, cara, mas eu não tenho tempo para poder estudar e praticar tudo que as vagas pedem. Velho, bota na sua cabeça uma parada. Você não precisa manjar de tudo que as vagas pedem. Entretanto, o que você precisa ter para se diferenciar? Uma coisa, certificação é um ponto fortíssimo para você se diferenciar. O segundo ponto, você ter a maior quantidade de itens que são obrigatórios na maioria das vagas.
e ter um ou outro dos requisitos desejáveis. Isso vai te botar na frente, porque muita gente chega só com o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Então, cara, segue o baile. Eu até tô vendo aqui a galera postando, falando, pô, se você não sabe o que implementar, cara, é tão simples como você jogar no Google. Ideias de projetos para iniciantes. Escolhe um, implementa. Achou muito simples o que você escolheu? Escolhe outro, implementa outro. É assim que funciona. Às vezes, é melhor você começar com algo simples e fazer sozinho, do que você já querer pegar uma parada super complexa e não dar conta de fazer. Às vezes começa por uma coisa mais simples, depois pega uma outra mais complexa, e assim você vai indo e vai se desenvolvendo. Só não espere você fazer isso só quando você entrar no mercado. Você que quer ser um programador, é importante você começar a implementar antes. Por exemplo, eu mesmo, cara, quando eu comecei a estudar e me preparar para poder entrar no mercado, cara, eu estava estudando, eu fazia ciência da computação, eu estava estudando para certificação e, ao mesmo tempo que eu estudava para certificação de programador Java, eu estava implementando um projeto de automação de restaurantes. Estava fazendo ele inteiro? Não. No início, a minha meta era só fazer a parte de automação de pedido. Era o quê? Fazer o cara conseguir colocar um pedidozinho no celular e cair no outro setor. Não precisava nem ter tela de gerenciamento dos pedidos, nada. Eu precisava conseguir fazer o cara pedir pelo celular e isso ser registrado lá no setor relacionado, por exemplo, na cozinha ou no bar. O setor relacionado ao produto do pedido. Então, por exemplo, na época em que eu estava entrando no mercado, o que o pessoal pedia? Né? Pedia que as pessoas soubessem lógica de programação, que soubessem fazer alguma coisa. Padrão de projeto era uma coisa que, assim, seria um diferencial. E certificação seria um diferencial. Então, primeira coisa que eu tirei, certificação. Segunda coisa, eu estudei padrões de projeto, mas não por estudar. Eu estudei os padrões que eu ia utilizar para implementar o meu projeto de automação de restaurantes. Top! Ou seja, eu estudei aplicando essa parada. É diferente de, por exemplo, você pegar um livro do Goff, A Gangue dos Quatro, que é um livro super famoso de padrões de projeto, e você estudar ele de cabo a rabo, mas você não implementar nada do que está lá. É diferente de você, por exemplo, pegar e falar, putz, eu vou desenvolver tal projeto, e aí você lê o Goff e você implementa no seu projeto aqueles padrões que fazem sentido serem implementados no seu projeto. É uma conversa totalmente diferente, porque você vai estar estudando e colocando em prática aquilo que você estudou. Aí é onde você, de fato, aprende, é onde você, de fato, vai adquirir conhecimento sem necessariamente estar trabalhando no mercado. E isso é o que coloca você na frente do restante, porque a galera não tá fazendo isso. A galera tá fazendo o quê? Tá fazendo tutorial, tá replicando o tutorial. Você pegar um tutorial, seguir de cabo a rabo, não é o que vai te tornar um programador. O que vai te tornar um programador é você, beleza, pegar um projeto, qualquer que seja, se desafiar a implementar ele, e aí você estudar as coisas necessárias para você conseguir implementar aquilo. Padrão de projeto, microserviço, a parte de front-end, não importa. Você não precisa fazer uma parada totalmente avançada. Você precisa fazer alguma coisa. É isso que interessa, você conseguir fazer alguma coisa ligando os pontos. Ou seja, fazer o front, comunicar com o back-end, comunicar talvez com o serviço de terceiros. Saca? É isso que importa. Só que a galera não se preocupa com isso. A galera se preocupa em quê? Em replicar tutorial. E replicar tutorial não vai te transformar em um programador. E eu falo por experiência própria.
O que me fez lá atrás me diferenciar no mercado, para poder entrar, conseguir uma vaga legal, conseguir escolher onde eu ia trabalhar. Quando eu peguei o meu primeiro trabalho, eu tinha 2 opções na manga, que eu tinha sido aprovado para eu escolher. Eu ia para uma ou eu ia para outra. Não era eles que tinham que me escolher. Eu já tinha sido aprovado nas 2. Eu tinha que falar, tá, para onde eu vou? E para você chegar nesse nível, essa é a parada que você tem que ter na sua vida. Você tem que criar a sua estratégia de estudo, você criar um projeto, qualquer que seja, mesmo que seja de ideias que você pegou da internet, só que você vai estudar as coisas que são necessárias para você implementar aquilo sozinho. Porque isso é o que vai te dar capacidade de entendimento e de retenção do conhecimento daquilo que você estudou. Tá? Isso é importante. Então, como que você vai fazer? Monta um plano de estudos, ok? Monta um plano de estudos para você poder se tornar um especialista no que você escolheu. Se você escolheu ser um dev Java, top. Se você escolheu ser um dev JavaScript, top também. Não importa. O que importa é você escolher qual que é a linha que você quer trabalhar, aquela que você tem mais afinidade. E aí você monta um plano de estudos para você ter os requisitos mais procurados pelo mercado de trabalho. Só que você tem que tomar cuidado também para na hora que você fizer esse plano, você faz uma pesquisa ampla. Você não vai pesquisar 1 ou 2 vagas. Cara, olha 50 vagas, olha 100 vagas. Veja o que se repete entre elas e aí você estuda essas coisas que se repetem na maioria das vagas. Óbvio. Aliás, talvez não seja tão óbvio assim para vocês. Você vai ter que estudar a base também. Só que, quando você fizer essa sua pesquisa para identificar o que o mercado está pedindo, você vai montar o seu plano de estudos e você vai pesquisar o que eu tenho que saber para ser um cara bom nisso. Por exemplo, o que eu tenho que saber para ser um cara bom em Java? O que eu preciso saber para ser um programador bom JavaScript? O que eu preciso saber para ser um programador bom em Python? Saca? Com esse tipo de pesquisa, você expande para você começar a ter também conhecimento das áreas que você tem que se tornar especialista naquela área que você escolheu. Por exemplo, uma coisa que é comum de todas as linguagens de programação, você entender de lógica de programação e os algoritmos básicos. Isso aí, cara, isso aí é para qualquer linguagem, seja para Java, seja para JavaScript, seja para C, cara, não interessa a linguagem. Isso é comum. Por exemplo, padrão de projeto é comum. Você consegue usar padrão de projeto com qualquer linguagem. Ok? Orientação a objetos, por exemplo, não é necessariamente comum a todas as linguagens, mas hoje em dia também é aplicado à maioria das principais linguagens do mercado. Então, orientação a objetos também é outro item para você poder manjar. Design de aplicação também. Então, começa a olhar quais são as áreas que você tem afinidade e começa a pesquisar vagas nessa área e começa a ver o que as empresas estão pedindo. E aí você monta um plano para você se tornar um cara bom naquela área. Ok? Eu estou fazendo essa live hoje e eu estou tomando bastante cuidado também em falar não só para a galera do Java, não só para a galera do JavaScript. Por quê? Porque eu estou aqui para te trazer uma estratégia de carreira de desenvolvedor. Porque o que acontece? O que acontece? No mercado hoje, a gente tem algumas linguagens que dominam o mercado. A gente tem Java, JavaScript, Python, que essas 3 linguagens dominam o mercado. Tem algumas outras aí também que tem bastante demanda, mas a maioria estão nessas. Mas o ponto é,
velho, eu tô aqui para te trazer estratégia e te dar base para que você seja um desenvolvedor acima da média na linguagem que você escolher. Agora, qual que é a minha estratégia de ensino, né? Como que eu faço para ensinar isso? Cara, base. Começo pela base. Lógica de programação. Linguagem Java. Dominar uma linguagem. Dominar design pattern. Dominar também a parte de design, de projeto, de mapear um problema, de desenhar uma solução para o problema e transformar isso em um software. Conseguir olhar para o mercado e ver quais são as ferramentas, quais são as linguagens, onde cada uma delas se aplicam e escolher qual delas você vai usar. E aí você estudar ela para você se tornar um cara apto a implementar aquilo no seu projeto. Isso é importantíssimo. Por exemplo, hoje, o cara que quer ser um dev acima da média, o que ele precisa saber? Cara, uma linguagem de programação muito bem. Eu recomendo começar com Java, porque te dá facilidade para você aprender todas as outras. Depois, JavaScript. E aí, saber um pouco de front, caso você não queira trabalhar com front-end, mas você queira ser um bom desenvolvedor de software. Se você quer ser um bom desenvolvedor back-end, cara, você tem que saber o front-end também. Você não vai ter que ser ninja, mas você tem que saber, tá? Porque isso vai te ajudar a criar serviços performáticos também e interfaces boas para a galera que implementa o front-end poder invocar os seus serviços, tá? Então, você tem que saber de todas as etapas do software e saber também implementar todas as camadas. Isso é o que a galera chama de full stack, de full cycle, de você saber mapear o problema, você saber implementar, saber criar documentação, saber implantar isso no servidor, saber acompanhar isso no servidor, ver como que esse sistema está se comportando ali com os usuários utilizando ele. Todos esses itens são importantes. Aí você fala, cara, é um monte de coisa? São várias coisas. Você não vai saber tudo isso de cara e você nem precisa saber tudo isso para entrar no mercado. Só que você já tem que ter uma visão das coisas que existem no mercado e que quanto mais itens desses você souber, maior vai ser sua empregabilidade, maior vai ser o seu salário, mais rápido você vai crescer na carreira. Então, tu tem que montar um plano e começar a implementar, começar a estudar, ok?